Meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Nós iniciaremos uma pequena série no livro de Salmos, nos Salmos de Romagem ou nos Cânticos de Degrau, como a palavra de Deus nos diz. E assim nós meditaremos durante as semanas sobre esses salmos. Hoje, então, nós veremos sobre o Salmo de número 120 e eu espero que juntos o nosso Deus nos abençoe. A palavra de Deus diz assim, então: Na minha angústia clamo ao Senhor, e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meuseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Esse salmo é um salmo, assim como os demais 15 salmos que seguem, eram salmos cantados quando o povo se dirigia a Sião ou ao templo para a adoração. Possivelmente isso acontecia na Páscoa e nas demais festas santas que Israel tinha que peregrinar. Nós não sabemos quem é o autor deste salmo ou quando ele foi composto, mas é um fato que este cântico serviu tanto possivelmente no reinado de Davi e mais tarde após o exílio da Babilônia. O fato é que o salmista aqui expressa a sua angústia. Ele fala que está sofrendo, que ele está no momento e ele busca a Deus. Ele busca a Deus porque ele sabia que Deus podia ouvi-lo. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso muitas vezes. Esse salmo já começa nos ensinando que nós devemos buscar a Deus em tempo de angústia. Foi exatamente isso que o salmista diz aqui. Mas ele vai explicar o motivo dele buscar a Deus. Ele vai dizer porque ele sabia que era o Deus o único que podia livrá-lo deste sofrimento do qual ele estava passando. E o motivo desse sofrimento que ele tinha era porque vários homens, os ímpios, estavam caluniando ele. Ele diz que eles estavam dizendo mentira a respeito dele, que a língua deles era enganadora. E isso fica claro no verso 3, porque ele questiona o que você vai ganhar com isso, o que vai ser acrescentado a você. E aí ele vai dizer, né? Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro, mostrando que esses homens, eles tentam feri-lo de toda forma, tentam agredi-lo falando coisas más contra ele, difamando o seu nome entre o povo, difamando aquilo que ele estava fazendo. Nós devemos lembrar que muitas vezes nós, cristãos, quando de fato queremos seguir a Deus, nós seremos perseguidos desta forma. Muitos crentes são motivo de chacota no meio dos ímpios. Eu acredito até que neste momento no qual Deus está enviando essa doença para assolar todo mundo, muitos ímpios têm dito: onde está o seu Deus, cristãos? Por que ele não cura, então? E zombando de nós, e zombando da nossa fé. Esse salmo também nos ajuda a nos lembrarmos para que nós não sejamos como os ímpios também. Como o Tiago vai dizer, né, que nós devemos dominar a nossa língua. Que nós não sejamos então encontrados entre esses que zombam e que têm difamado o nome de Deus ou a outras pessoas. Lembre-se que Deus disse que nós não poderíamos dar falso testemunho, contar mentira a respeito das outras pessoas. Cuidado, porque nós muitas vezes somos levados à fofoca, a escarnecer da vida dos outros. Pelo contrário, em questões como essa, nós temos que ser encontrados como um salmista aqui. Ele diz que ele que estava sendo angustiado, ele que estava sendo difamado.
E no verso 5, então, ele vai dizer: ai de mim, ele teme por sua própria vida. E o motivo de ele temer é porque fazia tempo em que ele habitava em meio a este povo pecaminoso. Ele cita aqui Melzeque e Quedar, que eram cidades na Ásia, onde atualmente vivem os islâmicos e naquela época viviam os povos que não agradavam a Deus. Ele estava distante da cidade de Deus, distante do templo aonde ele poderia adorar Deus. E por isso ele teme por sua vida, porque ele vai dizer: faz tempo que eu habito no meio de um povo que odeia a paz. Isso também nos ajuda a refletir no momento que passamos. A Bíblia diz que nós somos forasteiros neste mundo, que somos peregrinos, que nós habitamos no meio de um mundo mau, e que o Senhor Jesus nos ensinou e também orou por nós para que Deus nos livrasse do mal, mas que nós ainda permaneceríamos neste mundo. Por isso é bom nós nos lembrarmos que Deus não nos desampara, e nem esse salmista estava desamparado. Ele sabia que Deus ouvia a sua oração, mesmo em que ele estivesse distante da cidade santa. Dessa mesma forma, nós estamos distantes hoje do céu verdadeiro, porque nós ainda habitamos no mundo mau. Mas a nossa oração deve ser para que nós sejamos encontrados santos, mesmo que habitemos no meio de um povo que odeia a paz. A nossa vida deve refletir a caminhada, a peregrinação rumo aos céus e refletir a face de Deus. E como eu sei disso? Porque no final deste salmo, o salmista vai dizer que sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ou seja, ele vai mostrar que a maneira com que ele ama a Deus e vive para Deus é vivendo em paz, como o Senhor Jesus nos ensina. Não é para que nós busquemos vingança ou guerra, mas viver uma vida mansa e tranquila aqui na terra. Você tem se encontrado assim neste momento? Ou quando os outros têm se levantado contra você, você tem tentado se vingar ou batalhar contra essas pessoas? Você tem exercido o fruto do Espírito de mansidão, sendo um pacificador, como o Senhor Jesus bem disse no Sermão do Monte, que bem-aventurados os pacificadores. Você tem buscado paz ou guerra neste momento? Que de fato nós possamos ser encontrados como pessoas que têm manifestado o reino de Deus e que as pessoas possam olhar para nós e ver com que nós de fato somos pessoas piedosas. Então, meus amados, que Deus assim nos abençoe e que neste momento nós possamos nos lembrar que somos peregrinos, que mesmo em meio à angústia, Deus tem ouvido a nossa oração. Por isso, coloque diante dele os seus pedidos, coloque diante dele as suas angústias e as suas aflições, aquilo que tem te acometido, mas que você também seja encontrado santo e fiel, como alguém que busca a paz e viver essa paz aqui na terra. Que Deus assim te abençoe. Um grande abraço e fiquem com Deus.